Vamos lá, então. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouco sobre o mundo do ClickSense SaaS para vocês. E as dúvidas que tiverem, a Camila vai estar me auxiliando aí, mandando no chat. Esse webinar a gente está programando aqui para fazer uma apresentação, né, uma parte mais um pouco teórica, sobre as diferenças e o que tem de melhoria no ambiente SaaS. E depois a gente mostra na prática, né? Isso daí realmente o que tem de novo aí, que vocês vão encontrar um pouco sobre esse cenário aí do ambiente SaaS. Estou compartilhando a tela aqui com vocês. Todo mundo enxergando? Ok? Então vamos lá. Contar um pouco aqui sobre, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas hoje a Click ela vem com uma plataforma de inteligência ativa, tá? E esse processo aqui a gente acaba apresentando, até mesmo porque alguns conhecem, outros não conhecem. Então, ao longo de 6 anos, a Click acabou adquirindo 10 empresas, tá? Sempre empresas voltadas para dados, né? Então, hoje a Click tem uma plataforma aí que consegue atender realmente toda essa estrutura aí de ponta a ponta de dados para ajudar os nossos clientes aí a cada vez mais a transformar essa parte analítica, né, de informação, realmente numa inteligência ativa, né? A inteligência ativa é realmente utilizar e se servir para que a própria tecnologia te ajude aí no dia a dia a conversar sobre dados e realmente colaborar e ter bastante compartilhamento em cima dessa informação. A gente percebe que muito dentro das empresas, existem gestores que entendem muito bem do negócio, né, mas quando fala em dados, né, e realmente conversar em cima de dados, tem uma certa dificuldade. Então, vamos passar em cada uma dos balãozinhos aqui e poder explicar um pouco mais o que tem em cada um deles, mas hoje o nosso foco é no ambiente SaaS, ClickSense SaaS. Então, vamos lá. Nossa parte de liberar. Então, pensando em facilitar realmente principalmente a área de TI, tá? Então, hoje tem muitos serviços voltados para dados, né? Então, tudo que diz respeito à integração de dados, replicação em tempo real, automatizar todo esse processo, hoje a Click vem com 2 tecnologias, né, que realmente ajuda. Primeiro é o Click Replicate, tá? O Click Replicate, você marca 2 fontes de informação, né? Pode ser um banco de dados, um Privacy, e depois um banco de dados na nuvem, e a gente consegue estar direcionando para que tudo que seja inserido de registro, ele faça essa replicação automática em tempo real, tá? Isso daí, ele não consome processamento da base, né? Até mesmo porque o Click Replicate ele acaba lendo o log das informações e tudo que é inserido numa fonte de dados ele replica em outra automaticamente. Pensando também na facilidade, né? O que a gente entende hoje que acontece, né? Então, normalmente é assim, o amadurecimento dos ambientes acaba acontecendo que toda vez a gente faz a entrevista com o usuário final, o usuário de negócio, né, acaba definindo a análise, constrói o data warehouse e depois tem o cubo de dados lá na ponta até chegar na visão, né, para o usuário final. Aí toda vez que você apresenta aquela informação, a gente sempre surge uma nova, quando você responde uma pergunta, sempre surge novas, né? Ou até mesmo
alguma situação que não foi mapeado logo no início, né? E aí a gente identifica esse cenário. E toda vez que isso daí acontece, surge aquela pergunta: ah, mas eu tenho essa nova informação no meu cubo de dados? Não, não tenho. Tem essa nova informação lá no meu data house? Não, não tenho. E eu tenho que retroceder, né, a perguntar para a minha origem, para a minha fonte de origem. E aí esse processo ele se torna cíclico. Eu costumo muitas vezes dizer que o BI ele não dá problema logo no início, né? Ele dá problema na utilização. E aí essa voltar esses dados de origem acaba complicando muito o dia a dia, né? Novos desenvolvimentos e atualizações em cima dessas estruturas de data house. E aí, pensando nisso, a Click desenvolveu o Compose, que nada mais de você automatizar esse processo de construção de data warehouse e tornar esse mundo muito mais fácil, né? Até mesmo na manutenção, né? Conseguindo reduzir a mão de obra muito alta aí ao longo do tempo. Depois, pensando aqui na parte de encontrar o dado, aqui em roxo, a Click, ela identificou que dentro das empresas a gente sempre tem dois cenários, né? Na maioria das vezes. Um cenário de um público de usuários que acabam sempre consumindo um dado já analítico, já pronto, né? Consumindo um dashboard já pronto. Mas existem algumas outras áreas que elas são exploratórias, né? Então, eles preferem não consumir um dado pronto, uma análise pronta, mas sim explorar e construir suas próprias análises a partir de uma massa de dados ou de uma fonte de informação já pré-configurada, né, e já mapeado, já limpo e pronto para realmente desenvolver e explorar essas informações em cima dos dados. Aí, pensando nisso, a Click formatou o catálogo. É um catálogo de dados, né, onde a gente tem toda a informação ali presente, os dados presentes, para que determinados tipos de usuário você consiga aplicar regras de segurança, eles conseguem acessar essas informações de forma muito tranquila, como se fosse um store de dados e buscar a informação que você gostaria de trabalhar, tá? Até mesmo aplicar a LGPD, né, em cima desse conceito aí, né, no que diz respeito à segurança de dados e informação. Esses dois, né, tanto liberar como encontrar, a gente está falando de serviços voltados a dados, tá? Coisa que antes a gente não tinha, né? A gente sempre olhava o ClickSense, o ClickView, e hoje a gente já tem outras ferramentas que atendem tanto lá na ponta as soluções Click, como também outros sabores de BI ele consegue atuar também. Depois, a gente entra na parte de compreender, né, aqui em azul, e aqui a gente consegue ter realmente a experiência, né, do ClickSense com análises descritivas, tudo que diz respeito ao BI do presente momento para trás, como também análises preditivas, utilizando a tecnologia hoje como AutoML, né, e até a geração de insights e decisões também baseado em dados, em analytics, tá? Evoluindo um pouco mais, para mim agora aqui, quando envolve a parte de SaaS, essa daqui é a cereja do bolo. A Click, ela começa a se posicionar realmente não como fim, né, de um processo, de uma linha de produção no que diz respeito a dados, mas ela entra como meio também nessa etapa, pensando também na parte de automação, tá? Então, no que diz respeito a acionar, você transforma aquele dado, que é um dado analítico, num dado ativo, né? E realmente você faz com que o processo aconteça, né? Então, a partir de um indicador, eu posso definir alertas, criação de automação, disparo de e-mail, integração com outras soluções, né, CRM, ERP, enfim, e outras ferramentas também de comunicação. Então, esse é um papel bastante diferente e a Click ela vem se difundindo aí cada vez mais nesse processo de tornar essa geração de informação aqui bastante ativo. Bacana.
Então, todo esse processo aqui, tanto na extração como também na parte de geração de informação, né, a gente costuma dizer que é o pipeline de dados da Click, atendendo aí de ponta a ponta. Ok. Baseado nisso, hoje a Click, cada vez mais, ela vem transformando os produtos em serviços dentro da nuvem, né? Então, a gente percebe muito aqui dentro dessa plataforma, né, de inteligência ativa da Click, que cada vez mais as caixinhas elas vão se aparecendo, né? Então, a gente tem toda a parte de conectividade, cada semana tem um novo conector pronto, né? E lançaram até um agora recentemente. Hoje já apareceu aqui no ambiente web para mim. E aqui a gente tem toda a parte de fundação, né, que todo mundo aqui conhece, a parte do motor associativo, governança, cada vez mais também aqui voltado a serviços voltado para dados, a automação de data warehouse, transformação de dados, né, tem até a parte de catálogo de dados, enfim. E depois aqui na parte em roxo aqui, serviços voltados para analytics, tá? Então, visualização, implementação, programação e geração de alertas. Nesse processo todo aqui, cada vez mais, semanalmente, a Click lança novas tecnologias ou novas funcionalidades e todo mundo que vai para o ambiente SaaS acaba se favorecendo, né, desse ponto. Então, já começa aqui uma das principais vantagens aí de migrar para esse ambiente, né? Porque semanalmente tem novas funcionalidades e dependendo demora um certo tempo para que isso daí vá para a parte on-premise, né? Então tem alguns tipos de funcionalidades que só funcionam no ambiente SaaS e ainda não estão funcionando no ambiente local. Ok, quando a gente fala, agora vem uma questão mais de custo, né, envolvido, né, dentro, para comparar esses dois ambientes, tanto o Client Manager como o ambiente cloud, né, e aqui essa imagem ela acaba ilustrando, né, bem, então muitas vezes aqui a ponta do iceberg, a gente não sabe o que está acontecendo por baixo, né, mas quando a gente fala do ambiente Client Manager, a gente tem outros custos envolvidos aqui, né, de sustentação do ambiente, né, todos os custos, são vários custos envolvidos para você manter esse ambiente funcionando, né, atualização, upgrade de versões, testes, toda vez que atualiza um sistema operacional também tem uma problemática junto ao servidor, a versão do clique, então tem toda uma estrutura, né, que você precisa pensar do lado ali de infraestrutura para que realmente esse ambiente funcione, a redundância desse ambiente, né, tem todos uns custos envolvidos quando a gente fala nessa parte de Client Manager. Quando a gente vai para a nuvem, né, realmente essas preocupações elas são bastante minimizadas, né, tem uma garantia de sustentabilidade aí desse ambiente, tem a Click ela acaba disponibilizando quase que 100% do tempo aí esse ambiente para estar funcionando, ok? Então a gente entende que você não tem muitas surpresas aí nos custos envolvidos, basicamente o que você acaba fazendo a migração, né, para esse ambiente, você tem aquele valor ali mensal, né, que você acaba tendo essa programação desse custo, tá? Uma coisa que é bastante bacana que a Click vem garantindo, né, que realmente esse espaço ele seja ilimitado na nuvem. Então, hoje, a Click disponibiliza, quando você faz essa conversão, né, ou tem um ambiente na nuvem, você tem espaço disponível, então você pode colocar Ns, QVDs, QVFs, enfim, dentro desse espaço que não tem limite. O único limite que a gente acaba encontrando é realmente de 5 GB, né, por aplicação na memória, né? Então, se a gente olhar bem a taxa de
de compressão hoje que tem do Qlik. A gente está falando de, dependendo da aplicação, 90%, 95% do dado, a gente está falando de 100 GB aí, quase, na memória RAM, dentro de cada aplicação aí para funcionar, né, de dados. E dependendo se você há necessidade de ter realmente uma aplicação muito grande, né, coisa que a gente tinha no QlikView, Document Call, né, você, para ajudar o licenciamento lá, você acaba colocando várias informações dentro de uma aplicação, né, isso daí hoje não se faz necessário, né, pelo tipo de licenciamento que é hoje do QlikSense. QlikSense em SaaS também. Ok. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de fazer esse comparativo, tá? Então, vários itens como a parte de Insight Advisor, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, a parte de alerta, a parte também de envios de assinaturas, tem toda a questão do monitoramento, tem como você ter criar notas colaborativas, a parte de catálogo, tem também a parte de automação, né, criação de relatórios, automação de vários tipos, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Hoje, recentemente, foi lançado o AutoML, eu vou também mostrar um pouco para vocês como é que funciona. Todo o dado carregado para dentro do QlikSense SaaS, você tem uma linhagem desse dado, você consegue identificar qual que é a origem, de onde que ele vem, qual que é, se você altera esse conteúdo de dado, qual que é a problemática que acontece com as aplicações que dependem desses dados. Tem a parte de notas que eu comentei, então tem várias funcionalidades que hoje existe dentro do ambiente SaaS que não tem dentro do ambiente Client Manager. Depois também fica, eu vou logo aqui na sequência mostrar, já chegar na prática para vocês, mas antes de concluir para esse assunto, né, hoje a gente tem também uma campanha nesse quarter aqui, que a Qlik vem realmente acelerando aí para que os nossos clientes evoluam para esse ambiente. Depois, a equipe comercial da IN, também dos parceiros, já estão preparados aí para explicar para vocês sobre essa campanha, né, e quem tiver com ideia aí de evolução e migração, o momento é agora, tá? Então, recomendo aí todo mundo tá a par do que tem de vantagens aí de migração, para que a gente consiga também, todo mundo em 2023 aí tá no ambiente SaaS, ou até antes também funcionando. Ok? Vamos para a prática? Beleza. Soltem o chat, tá? Envia aí para Camila. Camila, dá uma procurada aí, vê quais perguntas são pertinentes para responder. Camis, fica à disposição, tá bom? Tá certo, estamos por aqui acompanhando. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, enviem para nós. Se não der tempo, por causa das apresentações, a gente colocou o e-mail aqui no chat e a gente responde tudinho, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente entra aqui no ambiente SaaS, então a gente tem um portal, né, bastante interessante, né, e a gente consegue hoje aqui tá customizando esse ambiente, né, você pode criar várias coleções dessa estrutura. Você consegue, por exemplo, no meu caso aqui, eu coloco algumas aplicações que eu acho interessante, alguns que eu utilizo aqui na minha apresentação, depois outros de AutoML, todo experimento que eu tive com AutoML, as aplicações foram utilizadas recentemente, eu consigo também colocar os meus principais objetos gráficos aqui na tela, tá? Já para entrar no meu portal e bater o olho e saber o que está acontecendo em cada uma delas. Depois eu tenho toda uma estrutura de dados aqui, automação, gerenciamento das notas que foram criados. Então, tem um ambiente
muito mais completo, né, para poder gerenciar, né, e ter todas essas informações aqui que eu utilizo no meu dia a dia. Quando eu entro nessa parte de catálogo de dados, né, então aqui a gente tem vários tipos, ó, gráficos, aplicações, dados, notas. Então, eu posso, em cada um deles aqui, trabalhar a informação, tá, e verificar realmente quais são os conteúdos de dados que a gente pode estar utilizando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse QVD, né, eu vejo quais são os campos, eu consigo visualizar aqui também a minha linhagem, né, desse dado, de onde que ele veio, qual que é a origem dessas informações, saber de onde que ele vem. Eu consigo também analisar o impacto, né, então esse arquivo QVD, quais são as aplicações que estão funcionando, né, dentro dele, se eu verificar a dependência, eu consigo também, se eu alterar esse arquivo aqui, quais são as recorrências que acontecem, né, que dependem desse arquivo QVD, eu tenho todo esse gerenciamento do ambiente aqui, bastante interessante hoje, tá? A gente tem aqui uma facilidade muito grande também de visualizar, tem ambiente de administração, né, a parte de dados, tem todo um console bastante evoluído aqui para gerenciar esse ambiente todo, tá? Na nuvem, né? Então, posso dizer quais são os usuários, quais são os alertas que estão rodando, as aplicações, né? Então, tem todo determinar quais são os espaços que eu deixo para cada um dos usuários. Então, cada vez mais, bem completo aqui, a gente consegue estar administrando todo esse ambiente. Ok, mas vamos lá. Quando a gente entra agora, lembrando mais naquela parte em azul, né, que é a parte de compreender as informações, eu vou pegar um exemplo aqui, uma base que eu acabo utilizando, tá, de vendas, e aqui a gente começa a entender alguns dos comportamentos dele, tá? Então, quando a gente olha para o ambiente de análise, né? Então, normalmente a gente tem uma análise guiada, desenvolvido já com certos dashboards, mas a gente percebe que os usuários eles acabam tendo ideias, né? E geração de insight, ideias. E muitas das vezes essas necessidades para se tirar pequenas dúvidas ou pequenos insights, né, a gente acaba demandando para a área de TI, né? E aí nesse processo, para facilitar e não ter que ir para uma necessidade pontual, né, a Click acabou desenvolvendo o Insight Advice. Tá? Então aqui a gente consegue, em 3 tipos de experiência, desenvolver pequenas análises para tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, aqui na parte de explorar o dado, a gente pode selecionar, por exemplo, cidade, por campo cidade, eu gostaria de analisar desconto, né? Então, nesse processo todo aqui, ele já me sugere alguns exemplos de análise, e aí a gente consegue utilizar qualquer um deles, né, para poder montar o meu painel aqui de análise. Então, gostei desse mapa, adiciono. Outra coisa que também dá para fazer é assim, eu tenho já alguns tipos de objetos gráficos já pré-configurado e eu posso utilizar, né, esses objetos para construir minha análise. Então, eu gostaria de visualizar um gráfico de mapa, só que eu não sei qual é a dimensão que funciona com o gráfico de mapa. Nesse processo aqui, quando eu faço isso, automaticamente ele já me diz que são 3 campos aqui que funcionam com esse tipo de objeto, né? Então, gostaria de visualizar por país, eu quero ver a métrica custo de venda. Então, ele também já começa a me sugerir um gráfico de mapa por calor, né, até com objeto aqui de texto. Gostei desse aqui, eu vou usar ele também na minha análise.
E, por final, existe uma linguagem natural, né, que eu consigo também fazer pergunta, né? Então, posso ver vendas por país. Então, quando eu faço isso, ele também automaticamente já começa a me sugerir alguns exemplos de objeto gráfico, mas ele é bem sensível aqui, ele vai aprendendo também com as suas perguntas que você faz. Então, por exemplo, se eu colocar país sem um acento, ele acaba me dando um outro tipo de entendimento, né? Faz um comparativo aqui com meta, enfim. Né? Então, a gente acaba tendo também vários comportamentos e várias perguntas, ele começa a entender muito mais o que você utiliza no dia a dia, e a partir daí ele já vai colaborando contigo aí quais são os objetos que mais aderem a esse tipo de pergunta que você fez. Ok, quando eu pego e desmarco o Insight Advisor, automaticamente, tá, ele já me sugeriu aqui aqueles objetos gráficos que eu acabei selecionando e está funcionando, tá? Então, selecionei aqui, aí toda a parte associativa que vocês já conhecem aqui, eu não vou me estender muito sobre esse assunto. Ok. E aí, para facilitar o desenvolvimento, né, então eu tenho um espaço aqui, eu gostaria de desenvolver uma tela. Então, a gente tem, até então, né, a gente conhece esse ambiente aqui, que é um ambiente tradicional, né, que a gente já conhece tanto no ClickSense, como também no ClickView, e aí foi desenvolvido algo mais fácil, mais simples também. Então, eu venho aqui, adiciono um objeto gráfico, escolho qual que é o objeto gráfico, tá? A partir daí eu posso escolher, eu quero ver por país, por exemplo, aí se eu quero fazer um corte por Brasil, né, e eu posso estar arrastando aqui esse objeto, ele já entende esse cenário para cá, eu posso verificar como métrica, né, eu quero ver vendas, poderia também fazer um range aqui específico, solto no campo, e quando eu dou um OK, nessa edição, eu tenho esse objeto já pronto aqui para visualizar, ok? E aí, esse é o processo que a gente entende aqui como bastante fácil, né, para que os usuários consiga evoluir nas suas análises aqui na parte de desenvolvimento, ok? Bacana. Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Um exemplo de um objeto já mais completo, tá? Onde agora eu quero mostrar um pouco mais da experiência de análise. Então, estou pegando aqui um painel de estoque, tá? De cadeia de suprimentos, e aqui eu tenho como demonstrar a utilidade mesmo do dia a dia. A partir desse momento aqui, eu estou entrando naquele ponto que é a parte em azul, que é criar realmente ações aqui em cima dessas informações. Bom, enquanto carrega, será que a gente poderia fazer algumas perguntas? Pode ser. Ou você prefere deixar para o final? Não, pode ser, pode ser. Vamos? Então, o Silvio aqui, ele perguntou sobre uma questão de licenciamento, que eu acho que, Silvio, eu vou perguntar para a equipe comercial, eu acredito que o Segala não tenha muito conhecimento sobre o licenciamento, mas a parte de gráficos, ele disse aqui, ó, os gráficos presentes nos catálogos podem ser aplicados e aproveitados entre aplicações quando há bases comuns entre elas? E aí tem mais uma pergunta sobre o que o Leonardo vai enviar aqui, após essa, tá bom? Uhum. Repete a pergunta, Camis, que Vamos lá. Os gráficos presentes nos catálogos podem ser aplicados e aproveitados entre aplicações quando há base comum entre elas? Boa pergunta, porque assim, quando você compartilha, eu acredito que ele está me referindo quando está no painel, né?
quando está no painel, você pega um objeto gráfico e a partir dali você compartilha ele para aparecer e ser público ali naquele painel, né? Ele está fazendo referência àquele objeto que está em cima de um arquivo QVF. Você pode, basicamente, estar copiando aquele objeto, né, e incluindo ele num outro QVF, a não ser... E a nomenclatura das colunas e dimensões, elas são iguais, né, ele vai aderir e funcionar sem problema nenhum, né, ele não tem referência àquela estrutura, mas sim aos nomes dos arquivos e nomes de colunas, né, e fórmulas também contidas nos objetos gráficos, e a princípio ele funcionaria sem problema nenhum. Eu só depois precisa entender qual que é o resultado disso daí, o que, que ele espera, né? A questão de manutenção, entender um pouquinho melhor qual que seria a expectativa dele com esse tipo de comportamento e situação. Tá certo. Qual que seria a próxima? A próxima é do Leonardo Moraes. Qualquer usuário pode criar as visões ou precisa ter uma licença específica? Isso, então tá. Tudo que diz respeito a dados, né, você inserir novos dados, manipular a informação no que diz respeito a dados, aqui, ó, essa parte de edição de dados e visualização dessa estrutura, você acaba tendo essa facilidade, né, somente com o Professional, né, o Professional que permite você inserir novos dados, novas informações. Nessa parte de edição, quando você disponibiliza para o usuário final, ele não, no Insight Advisor, ele acaba criando para uma pasta particular para aquele usuário, né, o usuário final, e ele permite você construir novas análises, e você pode também, quando você não tem permissão de edição nesse objeto gráfico, você pode duplicar ele, né? E aí o usuário final ele tem permissão para duplicar esse objeto gráfico e alterar as informações de dimensão e métrica conforme a necessidade dele, mas ele não altera a origem. Isso daí você pode também determinar, permitir, né, ou não a cada usuário aí para poder fazer esse tipo de customização. Ok? Ok, aí o Silvio só complementou, sim, para manutenção e igualdade de consumo entre as áreas, para não ter que ficar refazendo o mesmo gráfico N vezes. Entendi. Tá bom? Aí, Silvio, se você tiver mais dúvidas, encaminha para nós nesse e-mail que eu coloquei aqui no chat. E sobre o licenciamento, a gente encaminha depois para você por e-mail, tá bom? Ok. A partir de agora, a gente vai conversar um pouco sobre a parte de acionar, né? Como é que a gente transforma esse dashboard, né, ou as informações contidas dentro desse dashboard de uma forma mais ativa, né? Então, eu vou contar um caso de uso e depois eu mostro na prática, tá? Então, o primeiro caso de uso é a questão de notas, tá? Então, imagine um cenário, uma situação onde o que que a gente faz? A gente dá um print da tela, encaminha num grupo de e-mail, né? Cria um e-mail, um grupo de pessoas, você copia a imagem e compartilha com ele e cria um grupo de discussão baseado no e-mail. Esse é o processo natural aí que acontece. Aí a Clique, pensando nisso, desenvolveu a parte de notas, onde eu posso pegar um usuário específico, né? No caso, um exemplo, eu aqui, ou poderia ser um grupo de usuários, e a partir daí eu peço para comentar, né? Então eu falo, Rodrigo, ó, por favor, comente sobre os dados abaixo. E aí eu pego um objeto gráfico, né, por exemplo, esse daqui, e adiciono na minha nota. Aí, nesse momento, o usuário com quem eu compartilhei, o grupo de usuário, vai ter um sininho aqui de informação, e ele consegue também receber a notificação se tiver um app no celular, do ClickSense, e também por e-mail, e está criando e respondendo, né, tudo que foi questionado, e você cria um histórico aqui de comentários, né, e evolução em cima do dado, né, e cada vez mais você vai impulsionando aí os usuários
aprenderem a conversar sobre dados e compartilhar as informações em cima dessa parte de nota. Ok? Aí tem um cenário também que é muito comum acontecer, que assim, no meu dia a dia, eu não quero ficar entrando dentro do painel para ter informação, né? Então, tudo que diz respeito, tudo que é importante ali em cada um dos períodos, né, da semana, do mês, eu quero receber essas informações, né, no meu e-mail, né? Então, eu posso tanto a notificação como e-mail. Então, aqui tem um caso de uso, achei interessante esses produtos aqui, queria entender um pouquinho melhor. Eu quero que toda semana ou diariamente, né, eu receba esse relatório aqui de vendas por estoque no meu e-mail. Então, eu posso enviar no meu e-mail diariamente, os dias da semana ou os dias do mês, posso escolher, e adiciono que eu quero receber às 10h48, por exemplo. E eu crio essa assinatura, tá? Isso daqui ajuda demais. Então, é um processo muito simples, né? Em cima do objeto gráfico, eu crio uma assinatura e daqui a pouco, quando der 10h48, eu mostro o resultado para aparecer, que vai aparecer no meu e-mail. Legal. Aí tem um cenário que, para mim, é o estado da arte, né? Então, como é que funciona no dia a dia? O gestor ou o analista, ele entra dentro do dashboard. Nesse caso aqui, eu tenho as vendas dessa semana, que vão interferir nas vendas, as vendas da semana passada, que interferiram no estoque da semana passada, e agora as vendas da semana estão interferindo no estoque dessa semana. E aqui eu tenho os itens justos dos meus produtos, né? Então, tudo que foi vendido, que foi entregue aqui, ele vem diminuindo. Normalmente, nesse processo, eu tenho que entrar dentro do dashboard, analisar a informação, entender o que está acontecendo, e a partir dali, através desse indicador, eu tomo uma ação que eu preciso avisar as pessoas que são responsáveis pela parte de compra, que têm comprado determinado tipo de produto porque o estoque está abaixando. Aqui eu quero fazer uma automação de todo esse processo, tá? Então, eu não preciso entrar dentro do dashboard, tá? Eu crio uma regra, né? A gente chama de alerta aqui, que ao atualizar, né, a meu painel, né, eu crio essa regra que ele automatiza esse processo. Por exemplo, aqui, estoque baixo. Escolho quais são os objetos, né, as colunas, as dimensões. Aqui vai aparecer o objeto gráfico e eu defino qual que é a regra do meu indicador. Então, toda vez que o item justo for menor que 5, por exemplo, tá? Poderia ser qualquer uma, eu vou criar esse alerta, receber esse e-mail, né? E eu posso já automaticamente aqui definir quais são os usuários de compra que vão estar recebendo esse relatório já para comprar esses produtos que estão faltando. Nesse processo aqui também a gente pode até automatizar, né? Enviar já o relatório já para o fornecedor específico de cada um dos produtos. Enfim, tem uma gama de infinidades aqui de automações que eu vou mostrar depois aqui para vocês na sequência. E aí eu crio esse alerta. Para mim, isso daqui é o estado da arte, né? Então, a gente realmente automatiza, através do indicador já definido qual seria a regra, quais são as ações, né? Por isso que é inteligência ativa, que vão ser disparados a partir do momento que identifica que esse indicador aqui de item justo está menor que 5. Pô, temos algumas perguntas sobre o alerta. Podemos fazer agora? Pode ser? Vamos lá, então. O Silvio perguntou aqui sobre o assinar, né? Eu acredito que seja sobre o alerta. Ele visa substituir os envios do N-Printing? Em parte, sim, né? Você viu que ele é muito, ele é em cima de um objeto gráfico, né? Então aqui, ó, o assinar aqui, ó, ele
mostra o objeto gráfico, né? A facilidade que ele tem, ele manda em anexo também. E se eu quero ver essa informação, eu vou direto aqui no View, ele abre para mim o meu portal, já direcionado e flegado, né? Ó, flegado aqui em azul, no objeto que eu estou analisando, tá? Então, esse processo aqui, ele acaba acontecendo de uma forma bem automatizada. Em partes, ele vai substituir aquelas pequenas solicitações, né, que o próprio usuário pode criar essa automação aqui, e o restante a gente tem na parte de automação, que eu vou mostrar logo na sequência, algo mais completo, que aí você pode enviar esse painel inteiro para determinados tipos de usuário, criar a regra, aí sim, nesse processo, nessa etapa, de automação, a gente vem com o propósito realmente de substituir o NPrint. Excelente. Lógico. Oh, desculpa, Rô. Pode falar. Pode. E sobre as notas, o Gabriel Yoshimura, ele perguntou aqui, as notas são visíveis a todos os usuários ou é algo só para os desenvolvedores? Todos os usuários. A proposta é a colaboração mesmo. Lógico que é um grupo de usuários ou com quem você compartilhou, você só vão visualizar aquelas pessoas que estão naquele conteúdo marcado. Bacana? Tem perguntas mais. Manda ver. Partindo daqui, a gente muda para outro assunto. A gente finalizou. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida restante, manda aqui para nós. Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala que a Click está se posicionando não como fim, mas como meio também, a gente entra nessa parte de automação, tá? Tudo que diz respeito a cargas, atualizações, né, a gente entra nessa parte de automação e a gente tem também N tipos de exemplos, né, que a gente pode utilizar aqui ou criar um novo, né, mas a gente já tem alguns exemplos já prontos. Então, vamos dando uma sequência ali na parte de NPrint, né, lembrando que quando a gente entra nessa parte de relatórios, ele sempre, nesse momento, tá? Então, cada vez mais a Click vem evoluindo, tá? Nesse tipo de automação no que diz respeito a relatório, tá? Mas ele não tem todas as funcionalidades que existem hoje no NPrint ainda, tá? Então, o Pixie Perfect, a integração com Excel, com Office, então são algumas coisas que ainda não funcionam. Então, aqui basicamente eu digo qual é o meu relatório, né, que eu vou utilizar, qual é a minha aplicação que eu vou utilizar, tá? Aí, a partir daqui, você diz qual que é o sheet que eu vou estar utilizando, né, qual que é a pasta que eu vou utilizar, e eu peço para gerar esse relatório, e eu envio por e-mail, tá? Então, essa etapa aqui, ele está basicamente falando de uma imagem, né, de uma pasta específica dentro de um painel já existente, já pronto, tá? Só que aí, quando se fala de automação, a gente consegue, o céu é o limite nesse momento. Então, a gente pode fazer condições, parte de looping, por exemplo, né? Então, você começa a ter uma infinidade de alternativas, né? Ou para, ou inicia, enfim, ou se deu um erro. Tem várias condições aqui que a gente pode estar aplicando, né? Tem a parte também avançada, onde você pode executar algum aplicativo externo, né, um código externo. Então, você começa a ter uma infinidade de possibilidades que até então não existia, né? Então, até você precisa, vamos dizer assim, de desenvolvimentos e programações externas, né, que não estava ligado diretamente com a parte de analytics. E aqui você também pode integrar com outras ferramentas, né? Então, por exemplo, eu quero criar um chat aqui com uma equipe do Teams, né?
posso definir aqui. Eu consigo também salvar esse relatório que eu estou gerando aqui no OneDrive ou no Dropbox, por exemplo, né? Copy file, create file, sei lá. Então, você vai editando e cada um dos parâmetros aqui, ele funciona com o objeto, com o app escolhido. E aí, nessa evolução, a gente consegue até identificar também que nesse processo de e-mail, né, a gente também atende outras tecnologias, né, outros sabores aqui de BI também, né, Tableau, enfim, tem outras possibilidades aqui que acaba evoluindo bastante. E um cenário que eu vou comentar aqui com vocês, por exemplo, hoje com o ambiente SaaS, a gente pode definir uma campanha, né, no CRM, definir a campanha, e a partir dali, eu, com esses indicadores de campanha, eu posso utilizar o AutoML, né, o Machine Learning, para fazer uma regressão nos meus clientes e identificar quais são os clientes que têm esse tipo de parâmetro. E aí, a partir daí, eu rodo essa massa de dados, né, carrego ele novamente, eu já saio com o resultado daqueles clientes que a minha equipe de SDR vai ter que prospectar. E aí eu retroalimento, né, o meu, por exemplo, Salesforce, para que crie a conta, né, ou crie os contatos, para que a minha equipe entre em contato e a partir daí faça toda essa prospecção em cima desses clientes. Então a gente consegue ter uma gama aí de infinidades e automação que até então não era possível. E hoje tá muito bacana. Então você consegue fazer uma interação muito grande aí com várias ferramentas aí de mercado. Beleza, Camis? Tenho, Pessoal, tenho sim dúvidas? mais uma pergunta. A pergunta do André, eu já mandei aqui para você, André, no particular, para nós darmos andamento, então. E o Silvio perguntou aqui, ó. Capacitação na ferramenta Click, há algum programa em andamento pela empresa? Sim. Você fala da Click e da IN também. A IN, sim, tem a parte de academia da IN, né, que dá treinamento e capacitação também no ambiente SaaS, né, e a Click, ela tem uma Green Line, né, que são vídeos e conteúdos já prontos, né, que acabam facilitando. Hoje tem o Help, tem vários conteúdos assim da Click que acaba ajudando aí esse aluno autodidata, vamos dizer assim. Ok. Para encerrar, né, a gente tem, como a gente começou uns 10 minutinhos para trás, né, vou pedir mais 5 minutos aí do tempo de vocês para explicar um pouco do AutoML, tá? Então, a gente tem hoje uma experiência bem bacana aqui com Machine Learning, e aí, de uma forma simples aqui, tá? Não muito no detalhe, eu vou explicar um pouco como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Eu tenho hoje, nesse exemplo aqui, tenho hoje uma empresa, tá? Essa empresa tem aqui vários funcionários dentro dessa empresa e a gente tem essa estatística, né, do total de 4.410 funcionários, né? Vamos dizer assim que 60% são homens, 40% mulheres, 66,6% estão com uma alta ou altíssima taxa de aprovação aí da empresa, tá? Mas mesmo nesse cenário, a gente identifica e percebe que tem alguns funcionários que estão saindo fora da empresa. E aí, visualmente aqui com as informações, a gente tem uma certa dificuldade de entender esse comportamento. Tá? Então, nesse momento, eu pego a minha base, origem, né, onde eu tenho todas essas informações, e a partir daí eu quero analisar e entender desses meus usuários o que está acontecendo, por que eles estão saindo. Tá? Nesse processo, eu entro aqui com o meu Machine Learning, tá? E eu vou criar esse experimento em cima do dado. Então, eu venho aqui.
web, e aí a gente consegue criar esse experimento. Nesse processo, eu já fiz a geração desse conteúdo de dados e eu venho e escolho, né, esse conteúdo. Então, aqui eu tenho qual que é a idade de cada um deles, por que quais que saíram da empresa, quais que não saíram, business travel. Então, tem várias informações, né, o cargo, qual que é a idade. Então, automaticamente, quando eu carrego um layout de dados, tá, ele já identifica que algumas situações, assim, que é única, né, ele não atende ao machine learning. Então, ele já não vai considerar, né? Então, se trabalha 8 horas ou não, então só tem uma condição. Então, são tipos de situações que a Click desenvolveu o AutoML não para data science, mas sim para analistas de business intelligence para poderem trabalhar esse conceito de data science. Então, ele tem todos os algoritmos e os entendimentos já prontos, assim, ou os principais algoritmos de mercado, para poder trabalhar com esse conteúdo de dados. E aí eu quero entender nessa parte de saída desses 711, por que eles saíram da empresa, e eu quero ter essa experiência nesse conteúdo de dados para poder trabalhar. E aqui eu consigo selecionar quais são o tipo, né? Eu consigo também definir quais são as colunas que eu gostaria de carregar, ele já desconsiderou, então, por exemplo, aqui também quais são os tipos de algoritmo que ele vai testar, né? Ele já identificou pelo tipo de assunto que é binário, né, ou sim ou não, né, pela classificação. E aqui tem outros hyperparâmetros que eu poderia ajustar, ou aumentar, ou diminuir ele. Enfim, tem algumas funcionalidades que ele já identifica, né, a questão de nulos, já tira vários assuntos aqui, e eu peço para rodar esse experimento. Nessa etapa, aqueles tipos de algoritmo que acabou sendo escolhido, ele está testando esse conteúdo do dado, e ele vai me dizer, ou me sugerir, né? É igual quando eu brinco com o Waze, né? O Waze, ele sugere o caminho que você quer fazer, né? Ele não manda, ele sugere. O único que manda é a esposa, a filha, o cachorro, enfim. Vamos lá. Aí aqui eu tenho... aqui ele me deu qual que seria o algoritmo melhor, né? Então ele deu a codicidade, precisão, então o número maior foi isso daqui. Nessa etapa eu posso configurar, né? Então, sei lá, se eu quiser retirar algum item que ele vai, tipo, a um campo que eu não gostaria desses 24, sei lá, se ele entendeu que um ID, né, por exemplo, employed não faz sentido, eu posso executar novamente, ele roda esse cálculo, né? Ou eu posso considerar, né, isso daqui como válido, né, e eu não quero fazer esse deploy, né, dele. E aí eu venho aqui na parte, ele já me dá quais são as importâncias de cada uma das colunas, e ele também entende a curva, e aqui ele me diz os falsos positivos, falsos negativos, né? Então, toda uma facilidade que a Click acabou desenvolvendo aqui em cima desse dado. Aí, nesse momento, eu peço para rodar esse experimento, né? Salvo as informações, ele vai gravar dentro da minha estrutura de dados, né? E aí eu peço para fazer o deploy desse conteúdo de dados. Uma vez gerado esse conteúdo de dados, até mesmo para não tomar muito mais tempo aqui, eu carrego essa informação, esse dado gerado para dentro do meu ClickSense inicial. Tá? E aí eu volto aqui na minha aplicação, e aí eu consigo analisar esse conteúdo da seguinte forma. Né? Então, quando eu entro aqui na simulação, né, eu venho nesse objeto gráfico, ele consegue me mostrar quais são as proporções dos funcionários, né, que estavam com pretensão aqui realmente de sair da empresa. E aí a gente consegue analisar cada um dos cenários, né, e entender
o que está com bastante, o que está com menos, né? E a partir daí evoluir em cada uma delas, tá? Nesse processo aqui, a gente identificando quais são os usuários, a gente consegue pegar uma variável específica. Desculpa, esse dashboard aqui está... Deixa eu pegar um mais recente aqui. É o conteúdo que eu acabei carregando. Mas aqui ele dá a proporção e a partir daí identifico nesse cenário qual que é a pretensão, né, desse usuário. Estava dando 46,44%. E aí eu tenho meus campos aqui de simulação, né, onde eu posso... eu entendo que ele é um usuário que está alto, a satisfação dele está baixa, ele viaja raramente, qual que é a distância da casa, ele está 5 anos, não, ele está com 9 anos, a última vez que ele teve uma alteração foi 5 anos atrás, então a gente consegue estar simulando essas situações, né, ou aumentar o salário, né, ou colocar ele como um MBA, né, qual que é a distância da casa é 7, mas se a gente facilitar para que ele fique mais próximo da casa, e a partir daí rodar essa simulação, né, e ele, eu acho que deu algum tilt aqui, na simulação what if, ele vai diminuir esse rate, e eu posso estar aplicando, né, esse conteúdo aí para um usuário, ou para vários usuários específicos, em cima dessa simulação, e eu faço uma campanha para reter esses funcionários aí dentro da empresa. Então, o Machine Learning vem para fazer, e sem você conhecer, né, de Data Science, você consegue estar evoluindo aí bastante e até melhorando as suas análises no que diz respeito à predição de comportamento. E aí serve para clusterização de produto, serve também para regressão, para forecast de venda, enfim, tem vários cenários aí que a gente consegue estar atuando. Bem, dúvidas, Cami, no que diz respeito ao Tem algumas TML? dúvidas aqui, mas sobre licenciamentos particulares. Eu também deixei o nosso contato no chat. Então, todo mundo que quiser nos contatar depois com alguma dúvida ou sobre licenciamento, está aí o nosso contato. E, Segala, aí a gente direciona todo mundo que já enviou suas perguntas posteriormente ao webinar. Combinado? Quero também parabenizar você, porque durante todo o nosso webinar, a nossa audiência esteve conosco e o único que teve que sair por causa de uma reunião, ele pediu desculpas aqui, pediu para enviar a gravação depois. Então, o conteúdo estava show. Parabéns. Legal. Para nós todos. Obrigado. Bem, queria agradecer a presença de todos, estamos à disposição, não percam a campanha, tá, para esse Q4, e estamos juntos aí para ajudar a desafiar ou a aumentar as oportunidades ou os desafios aí no que diz respeito a dados e automação e integração. Obrigado a todos aí, uma excelente quinta-feira aí e vamos em frente. Obrigada, pessoal, contem conosco. Abraço. Tchau, tchau.